Então, Isaías 43, 19, que você já sabe de cor, né? Diz o seguinte: eis, faço uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Nós temos que declarar essa palavra com convicção, porque é Deus falando. Essa palavra é uma palavra que saiu da boca de Deus. E é Deus que está dizendo: eis que faço. Deus não disse farei, fiz. Deus está dizendo: estou fazendo, faço. Você não vai perceber? Quando é que você vai acordar para ver que Deus está fazendo algo novo? Eis que faço coisa nova. Porventura não o percebeis? Deus está te dando uma advertência. Eis que porei caminho aonde não tem caminho. Eis que ponho rios aonde não tem água, aonde é seco e árido, aonde é desolado e solitário, aonde a terra é seca, aonde há sequidão, aonde há necessidade, é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus está querendo fazer algo novo. Amém, queridos? Deus está nos oferecendo o novo. E Ele diz: eis que faço algo novo. Deus quer que isso chegue até nós. Deus quer que você entenda, que você receba, que você viva a promessa de Deus na sua vida. Tudo que está prometido por Deus na sua palavra é para que nós entendamos, para que nós recebamos, para que nós coloquemos em prática, como foi falado, e para que nós vivamos as promessas, para que nós andemos nas promessas. Nós temos que andar na palavra, viver a palavra, nos movermos na palavra. É isso que Deus tem para nós. Deus tem falado que nós podemos viver o novo através da comunhão, através do amor, através da revelação da palavra de Deus, através do nosso posicionamento, mas principalmente através de uma nova unção, através de uma porção nova do Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus diz que faz aquilo que é impossível, que abre caminho no deserto, que põe rios, água no lugar seco, Deus está falando do Espírito Santo na sequidão do nosso coração. Deus está falando de porção nova, de unção, de revelação da sua palavra sobre as nossas vidas. E para isso a gente precisa ser tocado por essa unção. Nós precisamos ser envolvidos pela unção. Deus está sempre disposto a dar, irmãos. A Bíblia fala que Deus não está com os seus ouvidos fechados para não ouvir, nem com o seu braço encolhido para não abençoar. O que pode fazer divisão entre nós e o nosso Deus? Só o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa frieza, nosso distanciamento. Mas Deus está sempre pronto para derramar, para abençoar. E Deus, se Deus mesmo promete, é porque Ele quer fazer, Ele já está fazendo. Então Deus está oferecendo para nós: eis que faço algo novo. Quando você vai deixar sua vida em posição para receber o que Deus está fazendo? Em Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, diz algo muito especial sobre a unção. A unção nova, o novo de Deus, essa porção do Espírito, a unção que Deus quer derramar sobre nós, é uma unção que tira de nós o peso, que tira de nós a carga e que quebra o jugo. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção.
A unção é algo tão maravilhoso. O óleo é algo precioso. O óleo precioso da unção. É algo maravilhoso que nós podemos receber. Deus usa a unção para nos preparar, para nos capacitar, para nos encher, para nos proteger. A unção cura, a unção liberta. E Deus está dizendo que é tempo de uma nova unção. Quem quer uma porção a mais? Quem precisa? Nós precisamos, irmãos. Deus quer nos preparar para esse tempo que nós estamos vivendo. E você sabe, irmãos, que a unção, o óleo, ele te deixa tão liso, tão escorregadio, tão lambuzado, que o diabo não vai poder te segurar, te prender, porque você vai escorregar das mãos do inimigo quando ele quiser te segurar, por causa da unção. Quem está cheio de unção não pode ficar preso nas enrascadas do inimigo, nos laços, nos ardis, porque a unção não deixa você ficar amarrado. Amém, irmãos? A unção te liberta, a unção te faz livre daquilo que o inimigo quer colocar para embaraçar a sua vida. Para isso a gente precisa receber essa unção que Deus quer derramar sobre nós. Ele quer impedir muitas vezes o diabo de você receber o melhor que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Nós temos que crer nisso. Deus tem o melhor. A gente fica acomodado com o pouco, com o pior. E eu não estou dizendo aqui de uma vida material, de uma vida ambiciosa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus tem planos melhores para a sua vida. Deus tem um plano que Ele quer cumprir na sua vida. Deus tem o melhor para você viver. O jeito que é bom, perfeito e agradável a Ele. E isso é o melhor de Deus para nós. E muitas vezes a gente fica vivendo do nosso jeitinho, acomodado, e achando que está bom. Mas Deus tem o plano melhor para nós. Deus tem o melhor. Nós precisamos de unção para viver realmente na vontade do Senhor, no plano de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? A unção, e esse é um primeiro ponto que eu quero tratar. A unção nos leva adiante. A unção não nos deixa paralisados. Eu falei há pouco tempo com as mulheres aqui que uma das coisas que pior que acontece na vida da gente é a gente parar. É ficar paralisado. Mas a unção, o óleo de Deus, a nova unção, ela nos ajuda a ir adiante. Nós acabamos de ler aqui que quando a unção vem, a carga é tirada do nosso ombro e o jugo é quebrado do nosso pescoço por causa da unção. Isaías 10, 27. Muitos reis, sacerdotes e até profetas, eles receberam unção para cumprir a sua função específica, o seu chamado na palavra de Deus. Reis foram ungidos, não é? Todo mundo lembra da unção de Davi, todo mundo cita, né, a unção de Davi. Para ele poder cumprir a sua função, primeiro de tudo, ele nem estava perto do trono, ele nem tinha chegado lá. Ele estava lá no campo, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. E Deus mandou o profeta ir lá e ungir Davi. E a unção fez com que Davi, durante aquele tempo, durante aqueles anos, fosse caminhando em direção ao lugar que Deus havia preparado para ele. Porque a unção te faz caminhar adiante, te faz chegar aonde Deus preparou você para estar.
Porque o inimigo quer te segurar, o inimigo quer te paralisar, o inimigo não quer que você cumpra o seu chamado, mas Deus está dizendo que chegou o tempo de você cumprir o teu chamado, chegou o tempo de você estar na posição que Deus quer que você esteja. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo urgente para fazer as coisas de Deus. Deus quer derramar uma nova unção para que você vá e faça o que tem que ser feito. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sociedade, na igreja, aonde for. Chegou a hora de fazer o que tem que ser feito, e nós precisamos de uma unção que nos impulsione, que nos leve adiante. A unção faz isso com a nossa vida, irmãos. A unção não nos deixa ficar parado. A unção faz com que a gente se desembarace das coisas que nos segurem e dê um passo adiante. Porque se a gente ficar sem unção, é aquilo que eu falei, nós vamos ficar lá, acomodadinhos do mesmo jeito que estávamos, achando que está tudo perfeito, e não vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Se a gente não receber unção, irmãos, nós não somos capazes de cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Estes homens não foram ungidos por acaso. Eles foram ungidos porque sem unção ninguém é capaz de cumprir o chamado de Deus na vida. Às vezes a gente pensa que vai fazer as coisas do jeito que quer, quando quiser. Sem unção, nós não somos capazes de fazer a obra de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, sem estar cheios da presença de Deus, eu disse isso há pouco tempo, ninguém devia abrir a boca para falar da palavra de Deus. Ninguém devia se atrever a pregar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais, nos encher mais, precisamos todo dia da unção de Deus, porque nós somos maus e miseráveis, precisamos da misericórdia e da nova unção. Deus quer derramar nova unção sobre nós nessa noite, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Deus quer nos capacitar para fazermos a obra do Senhor. Amém, irmãos? Deus quer te derramar uma unção nova, para que você possa vencer a força do inimigo sobre a sua vida, para que você não se fique parado, para não entrar na possessão da terra que Deus está prometendo para você. Para que a gente chegue lá e tome posse do que Deus quer entregar nas nossas mãos, nós precisamos de unção. Josué, quando foi substituir Moisés para ir adiante, Moisés disse: para você ir para frente, levar esse povo a possuir a terra, você precisa estar cheio. Deus falou com Josué: Josué, medita na palavra dia e noite, não se aparte dela. Moisés passa a unção para Josué. Sabe por quê, irmãos? Porque para a gente entrar aonde tem que ir, fazer o que tem que fazer para tomar posse da terra, nós precisamos de uma nova unção. E muitas vezes está tudo ali, Deus já preparou, Deus quer, Deus está querendo colocar na nossa mão. Eis que faço coisa nova, já está saindo à luz. Mas sabe por que a gente não toma posse? Porque não estamos cheios, não estamos ungidos, não estamos lambuzados. Então nós estamos emaranhados nas coisas, embaraçados com as coisas desse mundo. A hora que a gente estiver lambuzado na unção de Deus, a gente se desembaraça de tudo isso e consegue ir adiante e entrar e tomar posse das promessas do Senhor para as nossas vidas. Sabe, queridos, a unção nos faz vencer a opressão, a depressão e o medo. Porque o inimigo, ele coloca na nossa mente pensamentos de morte e não de vida.
Os pensamentos do diabo são pensamentos de morte, de fracasso, de derrota, de perda. Esses são os pensamentos do inimigo. E ele quer colocar isso na nossa mente. Mas a unção de Deus quebra o jugo e a carga. Então, quando vem a unção, e Deus está dizendo que quer dar uma nova unção. Para quê? Para quebrar a carga, o jugo, o peso que está sobre nosso pescoço. Porque esses pensamentos de morte e não de vida, ao contrário, os pensamentos de Deus sobre nós, o que diz a palavra, são pensamentos de vida e não de morte. Então, quando na tua mente estiver passando pensamento de morte e não de vida, você está precisando de nova unção. Porque os pensamentos de Deus são o contrário. Não são de morte, são de vida. Não são de fracasso, são de vitória. Esse é o jeito que Deus trabalha. Deus quer ver você ir adiante e cumprir o seu chamado, em nome de Jesus Cristo. Deus não quer ver você preso no passado. Deus não quer que nada impeça você de entrar no futuro de Deus, que é agora. Amém? Deus tem um plano para a nossa vida que é cumprido dia a dia, irmãos. Porque os planos de Deus para nós, ainda que algumas coisas parecem delongadas, eles se cumprem à medida que nós nos posicionamos dia a dia. Então o futuro de Deus para nós é hoje, é o agora. Deus quer que você se posicione agora, cheio da unção de Deus, para que tudo que Ele planejou se cumpra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E Deus vai fazer você vencer essa tenebrosidade, esse pensamento de morte. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando hoje aqui. Pensamentos de vida é o que Deus tem nesse lugar, nessa noite, amém? Mas para isso você precisa de uma nova unção. A segunda coisa que Deus quer falar é que a unção restaura a alegria. A unção restaura a alegria no nosso coração. Porque a falta de alegria na nossa vida, ela nos deixa fracos. Ela nos deixa incapazes. Nos deixa desnutridos espiritualmente. E muitas vezes a falta de alegria, preste atenção, a falta de gozo no Senhor, gozo no Espírito, impede, retarda ou até impede a resposta de Deus para nós. Se você não se alegra no Senhor, se você não se regozija no Senhor, a falta de alegria pode impedir ou retardar a resposta de Deus para você. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Para isso você precisa de uma nova unção. Nós precisamos ter o gozo do Espírito, porque a alegria restaurada na nossa vida vai trazer força para o seu coração, vai trazer ânimo, coragem. A alegria do Senhor é uma veste na nossa vida, é um revestimento. A palavra de Deus diz lá em Isaías 61:3 que, aliás, eu vou ler até um pouquinho antes, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu só anotei o 3, mas eu quero ler um pouquinho antes.
Eu não tenho uma outra tradução, deixa eu ver essa tradução como é que fala aqui. Mas vamos ler. Diz assim, olha. Desde o 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria, amém? Em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Deus enviou o Senhor, o seu Espírito, para nos vestir de óleo de alegria, para te encher, para te ungir, para trocar as tuas vestes de pranto em riso, de luto em festa. Deus está mudando a sorte do seu povo. Uma nova unção de alegria. Porque a alegria nos fortalece. Isso é muito importante, irmãos. A alegria não vem do fato de todas as coisas estarem resolvidas na nossa vida. A alegria não vem do fato de todas as circunstâncias estarem bem do jeito que a gente quer. Não. A alegria não vem dessa situação. A alegria vem do fato do Espírito Santo estar dentro do nosso espírito. Amém, irmãos? Do Espírito habitar o nosso espírito. A alegria do Senhor é a nossa força, e ela está dentro de nós por causa do seu Espírito. É Ele que nos veste. É essa porção do Espírito, o óleo da alegria que nós precisamos. Deus quer derramar sobre nós. Deus tem prometido para nós durante todo esse ano algo novo. É um tempo de renovação. É um tempo de nova unção. Para quê? Para que nós precisamos de uma unção que nos leve adiante? Para que nós precisamos de uma nova alegria? Para fazer aquilo que o Senhor está chamando a sua igreja a fazer. Para que a igreja se posicione e consiga ir adiante e consiga estar fortalecida. Porque uma igreja triste, irmãos, não glorifica o nome do Senhor. Uma igreja triste é uma igreja enfraquecida. Se a alegria do Senhor é a nossa força, uma igreja triste é uma igreja fraca. Mas o Senhor quer uma igreja forte, que enfrenta o inferno, que enfrenta o mal e que vence para a glória do Senhor, que saqueia o inferno e que povoa o céu. Uma igreja que rouba das mãos do inimigo, que tira das mãos do inimigo, porque não pertence a ele, mas que pertence ao Senhor. A igreja do Senhor precisa estar forte. Por que a igreja do Senhor está triste? Porque não tem isso ou não tem aquilo? A igreja do Senhor não é alegre porque tem ou deixa de ter. A igreja do Senhor é alegre porque está cheia do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer derramar, a alegria do seu Espírito. E é isso que nós precisamos. Uma igreja forte porque está cheia da unção. A unção que é nova, unção de renovação. Você está fraquinho aí? Está triste? Hoje Deus quer te dar alegria. Para você ficar bem forte e vencer todo o mal que quer te oprimir, que quer te deprimir. Amém? Vocês viram aqui? Para que o texto de Isaías diz:
para que, em vez de espírito deprimido, eles possam ter um manto de louvor. Quem está cheio do óleo da alegria, adora a Deus. Adora a Deus, abre a sua boca e exalta o nome do Senhor. E ainda a unção nos faz enxergar. Que coisa linda, eu achei isso maravilhoso, viu? Pastor Sérgio, irmão Alexandre, que cuidam aí das visões da igreja, né? Olha, queridos, o óleo, a unção, ele faz enxergar. A unção faz enxergar. A unção, o óleo, ele é usado para passar nos olhos daqueles que perderam a visão e ajuda a tornar a ver. Aquele que parou de enxergar, aquele que parou de ver, aquele que parou de perceber, aquele que perdeu a nitidez das coisas que Deus quer mostrar, precisa de uma nova unção. Porque o óleo, ele faz a gente enxergar de novo. Porque os olhos embaçados, irmãos, eles fazem a gente cair. A pior coisa que tem é não enxergar. Você já percebeu como é horrível? Pessoa que não enxerga, tropeça em tudo que é caminho, não é? Pessoa que não enxerga está sempre arriscado a se machucar. Está sempre arriscado a ser enganado, a ser ludibriado, não é? A ser passado para trás, não enxerga, não vê o que estão fazendo. Não é? Uma pessoa que não enxerga, se tiver que receber um troco de dinheiro, quem sabe o que está? Antes, se essa pessoa já não enxerga há muito tempo, talvez ela desenvolva alguns outros sentidos. Mas, se ela deixou de enxergar há pouco tempo, ela é facilmente enganada, porque ela não sabe diferenciar praticamente nada. É muito fácil ser enganado quando nós não enxergamos, não é verdade? Mas o óleo, ele traz cura para os nossos olhos. Lá em Apocalipse, no capítulo 3:18, nas cartas para as igrejas, tem a carta para a igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela caracteriza muito a igreja do tempo que nós estamos vivendo. E é interessante que a igreja de Laodiceia, ela estava dizendo: eu estou bem, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, tá tudo ótimo. Eu faço isso, faço aquilo, estou vivendo do jeitinho que eu quero. Mas então, olha o que o Senhor diz para essa igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, porque aquilo que você tem não presta para nada. E vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas com colírio os teus olhos, para que vejas. Estava pensando que estava tudo bem, e aí vem Deus e diz assim: não está nada bem, você não está enxergando a situação. Você não está vendo a miserabilidade da sua situação. Abre os olhos, passa unção aí, passa óleo, para poder enxergar. E muitas vezes essa é a situação, a gente não consegue perceber o que está precisando de reparo na nossa vida. A gente não consegue perceber o que está precisando ser consertado na nossa vida. Parece que está tudo bem.
Então Deus hoje quer derramar uma nova unção para a gente passar nos nossos olhos. E a gente percebeu que precisa de reparo. Não é tão bom consertar. Não é tão bom melhorar. Deus, derrama esse óleo santo sobre a nossa visão espiritual e faz-nos perceber aquilo que precisa ser tocado na nossa vida e toca em nós. Porque nós precisamos perceber, nossos olhos embaçados não deixam a gente ver o que precisa ser tocado, o que precisa ser transformado. Assim estava a igreja. A carta não era para os ímpios. A carta de Apocalipse era para a igreja. A gente às vezes é crítico e olha para as igrejas do Apocalipse e fala, era assim, mas a carta era para a igreja. Deus estava falando com a igreja. Aconselho, igreja, que você troque as vestes por vestes brancas, que você compre ouro do céu e não ouro da terra, e que você passe óleo nos seus olhos para enxergar aquilo que é necessário que você veja. Nós precisamos enxergar aquilo que é necessário ser mudado na nossa vida, aquilo que é necessário ser corrigido, aquilo que é necessário ser tocado pelas mãos do Senhor no nosso coração. Nós precisamos de uma unção nova para perceber a diferença entre o que agrada aos nossos olhos e o que agrada a Deus. Porque muitas vezes está agradando a gente pensa que está agradando a Deus. Mas é diferente o que nos agrada e o que agrada a Deus. E a unção nova nos nossos olhos, ela vai trazer aquilo que agrada a Deus diante de nós. Seja feita a tua vontade. Jesus orou assim. Jesus no Getsêmani, diante de uma circunstância atroz, de uma dor quase insuportável, a oração de Jesus foi: não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Porque a unção faz os olhos enxergarem qual é a vontade de Deus. Porque quando os nossos olhos estão embaçados, a gente só percebe aquilo que agrada a nossa vida. Mas a unção nos nossos olhos, ela limpa a concupiscência desse mundo. Porque a gente vai acostumando tanto com as coisas que a gente não percebe mais essa diferença. Mas lá em 1 João 2, 16 e 17 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que seduz os nossos olhos, e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que maravilhoso a gente ter os olhos abertos por uma nova unção. E muitas vezes a gente não só não percebe isso, mas também a gente não percebe que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Que Deus tem um milagre para a nossa vida. Que Deus tem resposta para as nossas inquietações. Mas a nossa visão embaçada também não nos deixa crer na resposta de Deus para nós. Os nossos olhos embaçados tiram a nossa fé. Ou não nos deixam perceber aquilo que está errado na nossa vida, ou não nos deixam ver que Deus tem vitória para nós. A nossa visão embaçada mistura tudo no nosso coração. Nossa, né, pastor Sérgio, eu chamei de catarata espiritual. Não é um embaçamento a catarata? Não vai embaçando? Eu estou ficando
esperta nesse negócio. A catarata espiritual vai ficando tudo embaçado e você não consegue mais enxergar. Vai dando embaçamento e você não percebe o que está ali na sua frente. A resposta de Deus está um passo adiante e você não consegue receber porque não percebe que Deus está pronto para te abençoar. E a dúvida entra no seu coração, a insegurança, o medo. Você começa a olhar para trás. Visão embaçada. Eu te aconselho, diz o Senhor, que você compre óleo hoje, colírio ungido do céu, e passe na sua visão para que você possa enxergar que Deus tem para você um futuro poderoso que começa hoje. Amém? E essa nova unção vai fazer você enxergar o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem um futuro preparado para você que começa hoje. Eu já falei e estou repetindo para que você entenda. O seu posicionamento hoje garante para você a resposta de Deus. Garante para você que os planos de Deus se cumprirão. Então, passa óleo nesse olho teu aí hoje. Para mim, preciso de um vidrão grandão de óleo. Por causa do tamanho do olho, né? Preciso de um vidrão grandão de azeite. Mas é no olho espiritual que nós estamos falando. Então, passa. Deixa o Senhor derramar hoje. Porque a unção, ela nos faz enxergar a nossa real situação. E o que Deus tem preparado para nós. O milagre que Deus tem para a sua vida. Nós cantamos agora, né? Faz-me perceber, faz-me entender teus caminhos para mim, Senhor. Nós precisamos de unção para perceber o que Deus tem para nós. O que passou, passou. O que virá é melhor. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar que o que Ele tem para você é um plano perfeito, que vai fazer você andar na vontade do Senhor e em vitória. Muitas vezes a gente fica dividido entre fazer a vontade do Senhor e a nossa vontade, pensando que nós vamos ter que abrir mão das coisas boas que parecem agradáveis a nós. Deixa isso de lado. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós caminhamos em vitória e em triunfo e vamos glorificar o nome de Deus todos os dias da nossa vida. Esse tempo chegou, é de renovação, é de nova unção sobre ti. É de nova unção sobre mim. Amém? Deus quer derramar essa nova unção. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Quero que você receba de Deus uma nova unção que vai te levar adiante, que vai restaurar alegria sobre a tua vida, que vai abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo nessa noite. Amém? Levante a sua mão para o céu se você precisa dessa porção renovada de unção, se você quer receber essa unção. Eu sei que o Senhor quer derramar isso aqui neste lugar, nessa noite. Se você não sente necessidade, amém. Mas se você quer uma porção redobrada, eu sei que Deus quer derramar nessa noite, nesse lugar. Deus tem óleo de jarra para derramar nesse lugar aqui nessa noite. E não é só aqui, é no tempo dele. É tempo dele derramar sobre a sua igreja uma unção nova para que a igreja se levante em autoridade e poder nessa terra, para desbaratar o inimigo. Então a igreja precisa se fortalecer e se preparar. Em nome de Jesus, toda a tristeza que estava te segurando,
todo embaraço que estava te prendendo, impedindo de você ir adiante, toda cegueira espiritual impedindo você de ver o propósito de Deus, ou de se corrigir na necessidade da sua vida, em nome de Jesus, eu oro agora, Espírito Santo de Deus, vem tocar as nossas vidas, cada vida aqui com a sua mão erguida, e eu peço uma porção nova de óleo, uma unção nova nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porção do Espírito Santo que enche, que restaura toda tristeza que enfraquece, sai destes corações em nome de Jesus Cristo. Toda opressão que está deprimindo estas vidas, sai em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, Senhor, passa unção do céu, óleo precioso nos nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, Deus, faz-nos enxergar, faz-nos perceber, abre o nosso olhar, vem Espírito Santo nos visitar nesta hora, e abre o nosso olhar, Pai, e vem mostrar, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração, prova-nos, Pai, e conhece os nossos pensamentos. Mostra-nos, Deus, abre o nosso entendimento, para que vejamos aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Não nos deixa apegados ao erro, não nos deixa pegado ao passado, não nos deixa pegado aos velhos hábitos, às mesmas coisas, Senhor, mas liberta-nos nessa noite da carga do jugo, através da unção, quebra o jugo de cada pescoço nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Quebra este jugo nesta noite, em nome de Jesus. Quebra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo emaranhado, todo embaraço seja desfeito. E a tua igreja avance, e a tua igreja caminhe adiante, para estar na posição que o Senhor chamou cada um aqui para estar, que cada um cumpra o seu chamado, e entre na possessão das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Promessas para a igreja, promessas para a vida pessoal, Deus, as promessas de vitória que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, para cada um que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa colocar, Deus, estas vidas na possessão da vitória, Pai. Passa a unção agora, o óleo, Deus, que nos leva adiante para tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Deus, que a unção hoje do Senhor seja derramada na medida que o Senhor tem para nós, neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja e agradeço pelo teu mover neste lugar. Para a glória de Deus eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Receba a unção em nome de Jesus.